Você sabia que uma pessoa pode ter anemia mesmo tendo uma boa quantidade de ferro no corpo? Parece contraditório, mas é isso que acontece com muita frequência em pessoas com doenças crônicas. Hoje eu vou explicar de forma simples o que é anemia de inflamação, também chamada de anemia da doença crônica. Vamos entender por que o corpo esconde o ferro, qual o papel da inflamação nisso tudo e como essa anemia é tratada. Primeiro, precisamos entender o que é anemia. A anemia acontece quando o sangue tem menos hemoglobina do que o normal. E a hemoglobina é extremamente importante porque ela transporta oxigênio para todo o corpo. Para produzir hemoglobina, o organismo precisa de ferro, ou seja, a hemoglobina leva oxigênio e o ferro é essencial para produzir as hemácias, que são as células do sangue onde a hemoglobina fica. Muita gente pensa que toda anemia acontece por falta de ferro, mas na anemia da inflamação, o problema não é exatamente a falta de ferro. Na verdade, o ferro está presente no organismo, porém o corpo não consegue usar esse ferro corretamente. É como se o ferro estivesse trancado. Então o organismo possui ferro armazenado, mas ele não fica disponível para produzir novas hemácias. Mas por que isso acontece? Quando o corpo está inflamado, por exemplo, durante infecções, doenças autoimunes, câncer ou inflamações crônicas, o sistema imune entra em ação. As células de defesa liberam substâncias chamadas citocinas. As citocinas funcionam como mensageiros do sistema imunológico. Elas avisam ao organismo que existe algum problema acontecendo. Uma das principais citocinas envolvidas nesse processo é a interleucina 6, também chamada de IL-6. Podemos imaginar assim: as células de defesa percebem uma ameaça e tocam um alarme no organismo. Esse sinal faz o corpo entrar em modo de defesa, e é justamente nesse momento que acontece algo importante. O organismo começa a esconder o ferro. Isso acontece porque muitas bactérias utilizam o ferro para sobreviver. Então o corpo tenta impedir que esse ferro fique disponível. É como se o organismo pensasse: se existe uma ameaça, vou guardar o ferro para que ela não consiga utilizá-lo. A principal responsável por esse mecanismo é um hormônio chamado epsidina. A epsidina é produzida pelo fígado e controla a quantidade de ferro circulando no sangue. Quando existe inflamação, principalmente estimulada pela IL-6, o fígado aumenta a produção de epsidina. E o que a epsidina faz? Ela bloqueia uma proteína chamada ferroportina. A ferroportina é responsável por liberar o ferro das células para a corrente sanguínea. Quando a epsidina bloqueia essa proteína, o ferro fica preso dentro das células. Isso acontece no intestino, diminuindo a absorção de ferro, nos macrófagos, que armazenam ferro, e também no fígado. Ou seja, o ferro está presente no corpo, mas ele não consegue chegar ao sangue. E sem ferro disponível, a medula óssea produz menos hemácias. Então, resumindo, na anemia da inflamação, o problema não é a falta de ferro, e sim a dificuldade do organismo em utilizar esse ferro. A inflamação faz o corpo esconder o ferro através da ação da epsidina, e por isso o tratamento precisa focar principalmente na causa da inflamação. Na maioria das vezes, essa anemia é leve ou moderada. Os exames costumam mostrar ferro abaixo no sangue, mas ferritina normal ou até aumentada. Isso acontece porque a ferritina representa o estoque de ferro, então o ferro não desapareceu, ele apenas está armazenado e indisponível para uso. As hemácias geralmente permanecem normais em tamanho e coloração, sendo chamadas de normocíticas e normocrômicas. A anemia da inflamação é muito comum em pessoas com doenças crônicas. Ela pode aparecer em casos de infecções prolongadas, doenças autoimunes, câncer, doença renal crônica e também em pacientes hospitalizados por longos períodos. E aqui existe um ponto muito importante. Dar ferro nem sempre resolve o problema, porque o organismo continua bloqueando o uso do ferro. Por isso, o principal tratamento é controlar a doença de base e diminuir a inflamação. Quando a inflamação reduz, a produção de epsidina cai, o ferro volta a circular e a anemia melhora. Em alguns casos, pode ser utilizado ferro intravenoso. Também existe o uso da eritropoietina, um hormônio que estimula a medula óssea a produzir mais hemácias. Ela é muito utilizada principalmente em pacientes com doença renal crônica. Além disso, existem terapias mais modernas em estudo que tentam bloquear a ação da epsidina ou melhorar o aproveitamento do ferro. E nos casos mais graves, pode ser necessário transfusão de sangue. Mas é importante lembrar, a transfusão é apenas uma medida temporária e não resolve a causa da anemia. E assim, a gente entende que, na anemia da inflamação, o problema não é simplesmente a falta de ferro, mas sim o fato de que o organismo impede esse ferro de ser utilizado. Esperamos que tenha ficado mais fácil compreender. Obrigada pela atenção e até a próxima!